E aí, pessoal, tudo bem? Sou Ayrton Rocha, estou de volta com Fora do Ninho Brasil, aquele canal que traz experiências de brasileiros que fizeram intercâmbio, viajaram, moraram fora do Brasil. Então, ó, já vou pedindo para vocês, curte aí o canal, se inscreve, dá aquele like maroto e compartilha com os amigos. Hoje eu tenho uma pessoa muito especial para trazer para vocês. Uma amiga de longa data, e ela teve uma experiência muito legal na Finlândia. Vou trazer ela para vocês. E aí, Thalita, tudo bem? Tudo bom, Ayrton? E você, como é que você tá? Tudo jóia, querida? Se apresenta para o pessoal aí, você. Bom, me chamo Thalita Miranda, sou natural de Campinas, hoje em dia moro aqui em Poços de Caldas, no sul de Minas. Dou aula de inglês atualmente, aula de inglês particular, apesar da minha formação ser outra, né? Ser em museologia, tenho 41 anos, enfim. Fui para a Finlândia, eu ainda tinha os meus 18. Então, vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para ti. E como que me explica uma coisa, Thalita? Como que surgiu essa viagem para a Finlândia? Foi um intercâmbio? Isso, foi intercâmbio que geralmente o pessoal faz no colegial, Ah, né? tá. Você estudava aonde? Em Campinas, está perguntando? Aham. No Pio 12. No Pio 12. Foi lá que você conseguiu esse intercâmbio? Não, mais ou menos. Na verdade, assim, essa história começou bem antes. Começou Ah, quando eu tinha uns 14 anos, que eu fui tirar xerox numa lojinha de frente para o colégio e eu vi um cartaz da ONG de intercâmbio, né? tá, E eu legal. sempre, meu sonho de infância, um dos meus sonhos de infância era viver em vários países diferentes. Eu era doida para morar fora do Brasil, assim, queria morar cada 3 anos num lugar diferente, aprender várias línguas. Era um sonho de criança mesmo. E daí eu peguei o telefone e liguei. E daí eu vi que naquele momento eu não poderia fazer. Eu tinha que esperar. Acho que talvez eu tivesse menos, eu tivesse uns 13 anos. E daí eu tinha que Tá. esperar ter 14 ou 15, chegar no colegial, né, para poder fazer o intercâmbio. E naquela época a minha família hospedou, já que eu tinha tanto interesse, a minha família hospedou uma garota da Noruega por um ano. Sim. Né? E daí depois os anos se passaram e daí eu consegui fazer o intercâmbio, né? Mas, enfim, teve uma lacuna aí de alguns anos, mas quando o dólar ficou páreo com o real, né? Daí foi possível fazer o intercâmbio. Esse que Daí ano eu que foi fui. mais ou menos isso daí? Que eu fui? É, Eu fui em 99. 99, legal. Aí em 99 você entrou em contato com essa ONG? Não, eu entrei em contato em final de 97, porque tem um processo, né? Tá, Para você conseguir viajar. Porque, assim, depois que a gente hospedou essa garota da Noruega, minha família continuou em contato com o pessoal da ONG, né? certo. A gente não era muito ativo, mas... Ui, desculpa, a gente continuou em contato. Então, daí em 97 eu já tinha a idade para ir e tudo mais. A gente foi fazer o processo para que eu pudesse viajar. Então, em 2018, em 98, eu tive que aguardar um ano, na verdade, para conseguir viajar, porque eu era bolsista da PUC, né? Meu pai era professor da PUC, eu era bolsista no Pio 12, porque o Pio 12 de Campinas é vinculado à PUC. Então, Tá. se eu fosse viajar no segundo colegial, eu perderia a bolsa. E daí minha família não teria como pagar o último ano. Então, eu tive que esperar entrar no último ano do colegial para poder fazer o intercâmbio. Mas daí eu já iria com 18 anos. Então, eu Sim. pude ir para alguns países só. Um deles, daí, uma das minhas opções era a Finlândia. Então foi um processo um pouco mais demorado do que geralmente é com o pessoal, né? Então eu fiquei um ano esperando para conseguir ir por conta da escola, né? Por conta da bolsa. E você já tinha passaporte nessa época? Não, não, tirei tudo no processo para fazer o intercâmbio. Não precisa de visto para ir para lá. Visto de estudante, porque eu fiquei um ano. Ah, tá. Se Tá, você vai entendi. como turista por 3 meses, para qualquer lugar da Europa, acho que você não precisa, né? Tá. Mas como
no caso, eu ia morar lá, estudar numa escola formal, então daí precisa de visto de estudante. Tá, entendi. E me fala como foi sua experiência em embarcar, pegar o avião e ir, me conta. Olha, foi maravilhoso, assim, eu amei andar de avião, foi a primeira vez que eu tinha andado de avião, né? Sério? Foi. E foi, nossa, eu amei a experiência, porque era um bando de adolescente, né? No mesmo avião, a gente se encontrou em São Paulo. Ah, sim. Então você não foi sozinha, tinha um grupo. Não, um grupo. Então, todos os intercambistas para a Europa, assim, do Brasil, se encontraram em São Paulo. Daí a gente Certo. foi, assim, claro que daí depende para onde ia, né? Mas todos que iam fazer conexão na Alemanha foram no mesmo voo. Então foi uma farra, assim, foram 12 horas, sei lá, alguma coisa assim, mas foi uma farra, né? Todo mundo se conhecendo, e daí ia lá, pegava Sim. chocolate. Naquela época, né, os voos ainda davam essas coisas, então aí a gente não aguentava ficar sentado, ia lá, falava com os, ai, como fala? Comissários de bordo, essas coisas, né? Ficava lá batendo papo. Foi bem divertido. E aí chegou, desceu lá no aeroporto, né? Teve conexão ou foi direto? Tive conexão. Desci Ah, ó. na Inglaterra, não, na Alemanha. Aham. E daí éramos três, não, éramos 4 ou 5 brasileiros indo para a Finlândia. Daí a gente pegou a conexão lá e fomos para a Finlândia. Fomos todos para Helsinki, que é a capital. E daí de lá cada um foi para o seu canto. Tá, você foi para que lugar da Finlândia? Espoo, que é uma cidade, é como se fosse a grande Helsinki, né? É Ah, uma tá, cidade do lado entendi. de Helsinki. É como se fosse a cidade satélites aí de Campinas. Isso, Assim. exatamente, é uma cidade satélite. Aham. Legal. E me fala como foi, você chegou no aeroporto lá de Espoo? É Espoo que se Uhum. diz? Na verdade, eu cheguei no aeroporto de Helsinki. Que é o Helsinki. Ah, tá. E aí você foi Isso. de ônibus? Não. Nossa, agora eu não me lembro. A família estava te esperando? Não, na verdade, eu conheci a minha família hospedeira aqui no Brasil. Porque uma Ah! semana antes de eu ir para a Finlândia, eles estavam vindo. Ah, eu acho que eu fui para o Rio, não fui para. Ah, não, eu fui pegar o avião no Rio, não foi em São Paulo. Ó, nem estava lembrando. Gente, isso faz mais de 20 anos. É porque eu fui de carro até Cruzeiro, que parte da família da minha mãe é de Cruzeiro, né, no estado de São Paulo, Certo. e encontrei minha família finlandesa numa cidadezinha chamada Penedo, que é uma colônia finlandesa no Brasil. Porque Ah, eles estavam é. vindo do Rio de Janeiro para São Paulo, eles estavam no Brasil, né, o pai e a mãe estavam no Brasil Sim. num evento aqui. Então a gente se encontrou lá em Penedo, conheci eles lá. Daí eu fui para o Rio, fiquei na casa de um primo meu, né? Minha família não foi comigo para o Rio de Janeiro, fiquei na casa desse primo, ele me levou até o aeroporto, de lá eu fui para a Europa. E daí, chegando lá na Finlândia, eu não me lembro quem me levou para casa, mas os filhos deles estavam lá, né? Talvez tenha sido o filho deles, eu não me lembro realmente. Mas daí eu fiquei uma semana na casa deles só com a filha. E a filha deles, depois que eles voltaram do Brasil, sei lá, uns 15, 20 dias depois que eu já estava lá, ela foi fazer intercâmbio no México. Olha que interessante. Foi. Então, daí eu acabei Você ficando ficou, sozinha lá com os pais. você ficou a filha, você substituiu a filha. Exatamente, porque o filho já era mais velho, né? Já estava na faculdade e não morava com os pais. E me fala, e aí, como que foi você chegar lá, em todo um país diferente? É muito diferente. É muito diferente. Tudo, né? As cores, a organização da casa, a natureza, a organização urbana, assim. Hoje em dia, eu voltei para a Finlândia em 2011, então já estava Ah, um pouco mais parecido assim com o Brasil, né? Mas naquela época, final da década de 90, início dos anos 2000, a Finlândia era muito menor do que é hoje. Então era assim, são aglomerados de casas que ficam atrás daquela pequena floresta. Era assim, tudo tá. era assim, onde você mora? Atrás daquela floresta ali, sabe assim? É, me diz uma Mas assim, coisa. eu me senti muito bem, assim, porque foi a realização do meu sonho de infância, né? Então, Sim.
E aí você foi como intercâmbio de estudante, você foi estudar, a escola era perto de onde você morava? Mais ou menos, tinha que pegar o ônibus, né? Eu Ah, morava tá. na Orla, porque lá é uma cidade praiana, né? Eu morava na Orla e estudava no centro. Então eu tinha que pegar um ônibus até o centro de Expo, né? Para ir para a escola. Mas era muito tranquilo, assim, era uma escola diferente, assim, a Finlândia naquela época não era ainda a referência em educação que é hoje, mas eles já estavam caminhando para isso, né? E a escola que eu estudei lá é uma escola voltada para artes. E foi muito legal, assim, porque eu tive matérias que eu nunca imaginei. Eu podia escolher as minhas matérias, né? Coisa que O não é que, comum. sim, o que é diferente que você achou lá, assim, questão de matéria? Você podia fazer aulas de argila, de escultura, né? De Olha, escultura, de música, de dança. Tinha alguns esportes também. Esportes eu não fiz nenhum. Aliás, essas aulas de artes eu não fiz nenhuma. Mas eu fiz psicologia. Tinha aula de psicologia. olha que bacana. Tinha aula de francês, italiano, russo, espanhol. Tinha inglês também. Tinha aula de fotografia. Tudo isso faz parte da grade curricular mesmo do Da ensino. escola, daquela escola, porque as escolas, tem escolas com focos diferentes, né? Que tem grades diferentes, assim. Então, aquela era uma escola voltada para artes, tanto que os alunos regulares da escola faziam apresentações todo ano, né? Às vezes até mais de uma ao longo do ano, porque eles estavam ali estudando, né? Estavam tocando instrumento, aprendendo a cantar, a fazer apresentações, teatro. O diretor da escola se apresentava, né? Olha que Cantava legal. muito bem, que ele tinha sido aluno de lá também. Né? Fora as aulas de matemática, de finlandês mesmo, né? E, enfim, ciências e tal, né? E da cultura deles, o que você achou mais diferente? O que mais te chocou, te chamou mais atenção, que destacou mais na cultura, na comida? Não sei se chocou, porque já faz tanto tempo, né? Mas assim, eles têm a cultura da nudez. Porque eles, Como desde assim? de ficar pelado mesmo. Como assim? É muito natural para eles ficar pelado. A nudez é muito natural, né? É uma cultura muito voltada para sauna. Eles fazem sauna não só no Ah, inverno, mas ao longo do ano inteiro. Eles fazem sauna juntos, né? A família toda vai para sauna juntos. E a família não é só o pai, mãe e os filhos, é os tios, os amigos, os avós, enfim, eles vão para saunas. Todo mundo que tem intimidade ou amizade vai para sauna junto pelado, né? Então tem uma tá. relação com o corpo muito natural. Então é muito fácil, você tá num festival de rock, a galera lá peladona, subindo o palco peladona. Não é todo mundo, certo, que faz isso. Mas Tá, as sim. pessoas fazem. Você tá numa. Tipo, fui numa festa, numa fazenda dos amigos do meu primo. Do meu primo, não, do meu irmão finlandês lá. A galera ia pra sauna, ficava pelada, só de toalha, na festa, sabe? Assim, tem essa relação, assim, de naturalidade com a nudez. E isso é muito interessante, porque, ao mesmo tempo, por isso ser natural, eles não sexualizam tanto o corpo, Tá, entendi. sabe? Então, por exemplo, lá em Helsinki e Redondezas, estava eu e uma menina de Pernambuco, em Espoo, e um cara do Sul, em Helsinki. E a gente ficou muito amigo. E esse cara, ele ficou numa família hospedeira que tinha um irmão. E eles andando, né, no início, assim, andando na rua, passou uma moça gostosa, né? Ele olhou, ele virou para olhar para a bunda da mulher, da menina, sei lá. E os caras chamaram ele de tarado, acharam horrível o que ele tinha feito. Assim, meu, você é Jura? tarado? Assim, acharam tarado no sentido de doença mesmo, sabe? Assim, Sim, sim, porque eles não lidam assim com o corpo, sabe? Então, é que a gente associa nudez com promiscuidade, mas sim. não é essa relação na Finlândia com a nudez. Né? É realmente uma relação natural com o corpo. Então, é muito diferente da nossa cultura, né? Mas Sim, sim. eu acho que é muito melhor, no final das contas. Eu lembro uma vez que você comentando comigo a questão que você disse que o pessoal sai da sauna e pula na água gelada da piscina, né? Uma Isso, coisa é, é. normal para É, eles.
É importante fazer essa quebra de temperatura, porque a sauna na Finlândia gira em torno de 80 a 100 graus, né, Nossa! Celsius. Não é que nem aqui que a gente faz sauna a 60 graus, né? Lá é de 80 a 100. Então é importante você dar esse choque térmico. Então no inverno, por exemplo, eles até fazem uma coisa que chama avanto, que eles abrem um buraco porque congela toda a água, né? Do Tá. lago e tal, eles abrem um buraco e a galera sai da sauna e mergulha ali e volta para a sauna. Nossa! Ou se não rola na neve, ou se não fica do lado de fora, né? Ou toma um banho gelado. Se tiver piscina dentro de casa, dá um mergulho na piscina, né? Para Já, estabilizar a já temperatura que do nós corpo. somos, já que nós somos criados, que se a gente sair do banho quente e pegar um vento na cara, entorta a boca. Exatamente. Pois vai entender, né? Vai entender. E é super importante isso, principalmente no inverno, porque isso, na verdade, fortalece o seu sistema imunológico. Tá. Fortalece. Então, se você não toma esse choque térmico, Você força ele para ter uma reação, né? Um eu não sei choque. qual é o sistema, mas assim, isso eu já ouvi de vários médicos lá mesmo, né? Uma das irmãs do meu pai hospedeiro era médica, né? Que ela já faleceu. E ela falava isso. E eu comentei isso com ela, né? Falei, nossa, para mim isso é muito diferente, porque lá no Brasil você não pode sair da cama e abrir a geladeira, né? Tem um monte de coisa assim É, que isso a gente não mesmo, pode é. fazer, né? E aqui vocês saem de uma coisa de 100 graus para uma água É, que fala que tá tem 10 graus, tem um choque térmico, que a pessoa tem tipo, um derrame, estoura uma né? veia na cabeça, não sei o quê, né? Exatamente. E lá é o oposto. Daí ela falou que, na verdade, fortalece. É importante, principalmente no inverno, né? Para fortalecer o sistema imunológico. Eu vi uma matéria, não sei aonde, mas uma matéria de. Não lembro o local, mas era uma coisa tipo assim: os pais saem com os filhos no carrinho de bebê quando é novinho, vão para um pub, alguma coisa, e deixam o carrinho do lado de fora, nevando. Não precisa. Nevando eu nunca vi. Mas na Nevando Finlândia assim, é comum. mas não na neve, mas deixa lá no frio para criar anticorpo, para acostumar com o frio. Eu achei uma coisa tão É, estranha. isso eu nunca vi no inverno, mas é muito comum no verão mesmo os pais deixarem os carrinhos do lado de fora. Assim, não eu vi isso em qualquer lugar. Você vai numa loja, né? Algo claro que você não vai ficar horas lá dentro, mas é muito comum. As crianças são criadas de uma maneira mais independente na Finlândia, sabe? Pelo menos eram, né? Agora eu não sei, mas eu me lembro, por exemplo, de estar na biblioteca, que era do lado da minha escola, é inverno, e do lado de fora da biblioteca tem um espelho d'água, tipo uma piscininha, né? E estava congelado. E tinham duas crianças, uma de 4 e outra de 2, sabe assim, sozinhas brincando ali, né? Prestes a entrar no negócio congelado. E a mãe sentada, e eu estava só observando, né? E a mãe sentada dentro da biblioteca, de costas para as crianças. E atrás dela era uma parede de vidro. E ela nem estava olhando, sabe? Eu falei, gente, eu não acredito. Eu até falei para ela, assim, nossa, seus filhos estão ali, sabe? Tipo, né? Ela, eu sei. Ah, tá bom, obrigado. É. Entendeu? Assim, então, pra gente é chocante, Não, né? eles são adultos, eles se viram. Exatamente, eles sabem se cuidar, né? É, Mas assim, eu não. Ali dentro daquela cultura, eu não acredito que isso seja uma negligência, sabe? tá. São só costumes diferentes, né? Talvez as crianças já estivessem acostumadas a ir ali, né? Já estavam cientes das possibilidades, né? E dos limites, né? Então eu não sei, porque eu nunca tinha visto essas crianças antes, né? Mas essa coisa de deixar o carrinho do lado de fora, sim, isso acontece mesmo. Acontecia, né? E na família que você ficou, do dia a dia, alguma coisa que você notou bem diferente da família brasileira, de costume, assim, alimentação, café da manhã? Assim, eles comem muito pão de centeio, né? Assim, o pão Aham. na minha família fazia parte de várias refeições, inclusive do almoço ou da janta, mas principalmente pão de centeio, comem pão branco, mas muito pão de centeio. Eles comiam bastante peixe, principalmente salmão. É peixe, frango e salsicha, que o meu pai hospedeiro amava salsicha, né? Então, É uma salsicha normal, igual essa que a gente tem aqui?
Isso, é. Eles têm aqueles salsichões, né? Eles têm essa tradição de salsichão também. Então, era basicamente isso, batata, né? Às vezes eu fazia arroz, mas lá eles fazem arroz, mas é um arroz aguado, não é um arroz seco, que nem o Como nosso. assim? É meu mingau? Não, ele é duro, só que eles não deixam ele secar, fica meio aguado. Mas na Nossa, minha que família quase não se diferente. comia, mas na minha família quase não se comia arroz. Era mais batata mesmo. Tá. Salada, bastante salada. Eles gostam bastante. E como foi seu período Isso. aí de um ano estudando lá? Assim, para mim foi muito importante, sabe? Eu tinha passado no ano anterior, em 98, minha mãe tinha sofrido um acidente no final de 98, né? Então, de agosto de 98, eu fui para a Finlândia em julho de 99. Então, esse ano, de agosto de 98 a junho de 99, foi muito barra pesada, né? Porque minha mãe foi um acidente grave. Então, eu e meu irmão, a gente ficou muito. A gente estava terminando o colegial, mas ainda assim a gente precisou se voltar para ajudar, né? Assistir a minha mãe, porque ela teve várias sequelas do acidente e tudo mais. Então foi assim uma reviravolta na minha vida, muito voltada para minha mãe, várias questões, isso traz muitos conflitos, né, para uma adolescente e tal, né? 17 anos, 16 para 17 anos, depois 17. Então ir para a Finlândia para mim foi sabe, umas férias de Sim, toda a reviravolta. Então sim. tá lá para mim era maravilhoso, sabe, assim, de ir para a escola, não ter obrigação de tirar nota. Então tá ali por Ah, interesse, sabe? sim. Tinha dias que se eu não tava, eu queria dar um passeio, então eu não ia para a escola, eu ia dar um passeio. E os meus pais hospedeiros ficavam preocupados, mas eles também entendiam, né? Assim, que para mim eu precisava às vezes só andar pela cidade, ficar porque a Finlândia também é uma cultura muito do silêncio, né? Eles são Interessante. eles falam menos do que a gente, falam baixo, gostam do silêncio, gostam de estar sozinhos, gostam da natureza. E era tudo que eu precisava naquele momento, sabe? Então, para mim fez muito bem. Foi sei lá, assim, me recompor, né? Então eu adorava. Eu ia para a escola, fazia amigos. Quando eu queria ficar um pouco mais sozinha, eu ficava sozinha, ia nadar, né? Que eu morava na orla, então ia dar um mergulho na praia ou sei lá, fazer alguma coisa. Nossa, foi bacana então. Foi maravilhoso. E você tem fotos de lá? Eu tenho várias. Só que são fotos analógicas, né? Não são fotos digitais. Né? Isso foi lá no início dos anos Ah, mas 2000. nós vamos dar um jeito de você mandar essas fotos para eu colocar no final do vídeo para o pessoal ver. Tá, eu vou tentar, porque elas estão também, não estão aqui na minha casa, elas estão em outro lugar, porque aqui não cabia, mas se eu conseguir, eu te mando sim. Tá? Pode Que é deixar. legal, pô. Você vai ver que a gente põe no final várias coisas que as pessoas dão um depoimento durante o vídeo. A gente Uhum, põe no final que o pessoal, que você fala uma comida, fala um lugar, aí eu coloco normalmente fotos, quando as uhum. pessoas mandam, e a pessoa fala, isso aqui é aquele lugar que a pessoa falou. Ah, Igual, eu fico legal. curioso. Eu fico Dá curioso. Você uma falou, imagem visual, né? Uma referência você visual. fala de uma comida, de um pão, você fala da praia, aí Aham, eu quero saber como que é, né? aham. É verdade, com certeza. Eu vou achar algumas para mandar, sim. Mas lá é um país vale muito a pena. Para quem quiser conhecer, assim, é um lugar muito bonito. Mas desse ano, o ano que você ficou, você passeou em outros lugares, você ficou só lá, em Eu Espoo. passei dentro da Finlândia mesmo. A minha família gostava bastante de viajar e eles sempre me levavam, né? Então eu fui para a costa oeste da Finlândia também. Fui para Lapônia, que é a terra do Papai Noel. Né? Fui no final de ano lá e foi uma viagem maravilhosa porque foi a virada de 99 para 2000 e no ano novo, porque tava nevando direto, né? E lá é assim, é tipo menos 20 graus. Então você vai para lá para Não, passar frio e esquiar. então me fala, mas você tinha blusa para esse frio de lá? Eles me emprestaram. Sim, não tem como, né? E comprei algumas coisas, porque tem um casaco mais pesado que daí
nem comprei, né? Peguei emprestado mesmo, porque não tinha o que fazer com ele aqui no Brasil, né? Sim. Mas as outras roupas de lã, roupa de baixo, né? Que você tem que colocar mais de uma blusa por baixo, né? Calça, essas coisas eu comprei. Né? Sapato também, que é bom, sapatos para neve, para não escorregar e tal. E daí lá na Lapônia, no último dia do ano, né, na virada, a gente foi ver os fogos, só que o céu estava aberto, não estava nevando. E daí eu vi a aurora boreal, que é a coisa mais Olha! louca, assim, para mim foi tipo o maior presente da minha vida. Na virada do, assim, não era a virada do milênio, porque o milênio só vira de 2000 para 2001, mas era Sim. pré-virada do milênio, né? Então, ver a Sim, que aurora boreal, show! nossa, foi maravilhoso, cara. Foi assim, e é algo indescritível, porque é como se o céu tivesse vida, sabe? Do nada, ele se Sim, movimenta, porque o céu é estático, né? A gente vê as nuvens se movimentando. Mas à sim. noite, você vendo as luzes, é como se ele. E é gigante, é gigante, gigante. Então você vê aquilo se movimentando e acende aqui, apaga ali, parece que tá andando, sabe? Agora eu Assim. queria ver isso aí, você não tem nenhuma foto, né? Não, da Aurora Boreal, não. Aí, da Aurora Nossa, eu queria Boreal, não. ver, agora eu fiquei curioso. Eu vou pesquisar sobre isso, vou colocar uma foto aí. Vou pesquisar. É maravilhoso, é maravilhoso. Assim, porque assim, a foto não dá a impressão, porque na foto não tem o movimento, né? Então você Sim. não vê e assim é você ali minúsculo olhando para cima e aquele treco gigante, Da né? Assim, imensidão, né? virando e mexendo, mudando de cor. Assim, nossa, foi uma viagem incrível, incrível mesmo. Assim, foi muito bacana. Então, muito bom que os seus pais adotivos lá, eles gostavam de passear, de viajar. Pais hospedeiros, não Hospedeiros, adotivos. né? Isso, Ah, é, é. desculpa. Sim, eles tanto que vieram para o Brasil, né? Antes de eu ir. Mas daí eu fui para a Noruega ver também, visitar a menina que eu tinha hospedado, né? Uns anos Ah, que legal, você atrás. foi visitar ela? Fui visitar. E a Noruega também é um país lindo. E tinha uma balinha que ela recebia no Brasil, uma balinha, um Smurfzinho preto, Isso! chamado de. É uma balinha de anis, sei lá, é de. É, Nossa, era ardida pra caramba aquela horrível. E é bala. salgada, salgada, né? Salgada! Nossa, aquilo era muito ruim. Bem tradicional lá nos países nórdicos, essa balinha aí. Eu odeio, cara, eu odeio. Mas tem uma outra balinha preta que não é salgada, é doce, que daí essa daí é mais gostosa. Mas essa daí, salgada, preta, é horrível. Mas eu fui lá visitar ela e fui para a Rússia, fui para Olha que bacana! com a escola, fui para a Rússia com a escola. Daí a gente foi, porque a Finlândia faz divisa com a Rússia, né? Tá. Então a gente foi de ônibus até São Petersburgo e depois a gente foi até a Estônia e voltamos daí atravessa, né, da Estônia para a Finlândia de barco. E fui para a Estônia várias vezes, com amigos, com a família. Daí uma vez com a família eu cruzei a Estônia até o sul da Estônia. E foi isso. Fui para a E Suécia também algumas vezes. olha que show! Bacana, rodou. Passeou É, bastante nesse um ano. É um dos seus mais do que objetivos. vários intercambistas, mais do que vários Sim, intercambistas, sim. Tem intercambista que fica ele só na região dele, né? é, E conhece aquela cultura ali, estuda lá e de volta, né? tinha uma colega que era da Hungria, que a família dela não viajava. Então ela só foi uma vez para a Estônia e foi comigo e com a minha família, porque ela não tinha ido viajar ainda. Então realmente eu viajei bastante. E, no geral, sua recepção na escola, para você ser uma brasileira, como que foi com o pessoal? Na minha escola tinham vários intercambistas. Ah, Tinha é? éramos quatro, cinco. Eu, a outra brasileira que estava em Expo, uma menina da Turquia, outra dos Estados Unidos e uma da França. Então, eles estavam acostumados, né? Assim, a receber gringo e tal. A galera, assim,
O finlandês, ele é mais tímido, então, para você fazer amizade, não é assim que nem no Brasil, todo mundo vai lá, fica ao seu redor querendo saber de você, não sei o quê. Não é Sim, isso, é né? verdade. Então, mas você vai fazendo amizade nas aulas. Eu fiz vários amigos, amigas, né? Pessoal que morava perto, encontra no ônibus, daí conversa. Tem umas pessoas que são mais abertas, né, a conversar. Daí, a partir delas, você acaba conhecendo outras. Tem pessoas que são curiosas, que vêm, né, perguntar, porque Brasil é diferente, né? Então, foi uma Sim, recepção. Eu me senti muito de boa, assim, não me senti excluída, sabe? tá, Às vezes eu me sentia excluída, não excluída, mas um pouco à parte, porque eu estava nesse momento que eu precisava também, às vezes, ficar sozinha. tá, Então eu não estava sim, assim na turminha o tempo todo, né? E eu era também um pouco mais velha do que a maioria, porque lá na Finlândia a galera que tem 18 anos já está saindo da escola, né? ah, sim, E o terceiro ano, se eu não me engano, naquela época, eles fazem só um semestre. Eles não fazem os 2 semestres. Eles fazem só um semestre de aula. Depois eles saem vão para a faculdade, né? Então, mas enfim, assim, fui super bem recebida, os professores também, sabe, ajudavam bastante, assim, eram muito solícitos. O professor de psicologia arranjou um livro para mim em inglês para eu acompanhar a matéria, né? Ele tirava as minhas dúvidas, fez uma prova para mim em inglês, né? A professora de finlandês era muito gente boa, assim, então também vivia tirando dúvidas, né? Assim, eu e e a outra brasileira, a gente fez um programa de rádio na escola de músicas olha, brasileiras. sério, Aham. Uhum. Daí a gente passava, tipo, uma vez por semana, eu não lembro qual era a frequência, mas daí, de tempos em tempos, a gente fazia um programa com um ritmo, né? tá, Era bem bacana. Então, então, tipo assim, não era misto, então, cada vez que vocês iam passar, vocês pegavam um gênero de música lá e passava, era axé, isso, era bossa nova, era isso. pop, era rock, Falava um pouquinho daquele estilo e punha as músicas, algumas músicas, né? e a pessoa curtiu? Gostaram, gostaram sim. Eu Pô, fui que falar na legal, escola. A minha mãe hospedeira era professora, né, de primário. Eu fui várias vezes nas aulas dela falar sobre o Brasil. Daí fiz oficina de máscara de carnaval, fiz oficina de festa junina, de samba, do carnaval. Daí a gente fez a máscara e ensinei eles a sambarem. Daí no outro foi festa junina. Eu não lembro se teve mais algum, assim, mas acho que eu fiz umas 3 oficinas lá com as criancinhas. que show, hein? É. É legal Bacana, mostrar essa cultura, né? Acho que é importante isso. A gente está lá aprendendo a sim, cultura deles, mas as pessoas são curiosas, é bacana, é uma troca, né? sim, é verdade. Até para tem pessoas que têm uma visão diferente ou distorcida do nosso país, né? É, na Estônia, eu vivenciei isso 2 vezes. Uma na Estônia, que a gente estava no interior da Estônia e a gente parou para comer num restaurante que só tinha gente. Era tipo a casa do senhorzinho e ele era um velhinho mesmo. E tinha eu, meus pais, os pedreiros e os amigos dele, né? E daí falou que era do Brasil. Não, ele me deu até um quadrinho. Ele me deu até um quadrinho, porque ele achava. Nessa época era outono, ele achou que ele não tinha visto neve e tal, e eu realmente ainda não tinha visto neve. Ele me deu um quadrinho que é uma gravura de uma cena, né, de uma paisagem de neve. E ele falou assim: ah, e lá no seu país tem crocodilo andando no meio da rua? Ele achava que era uma floresta, sabe? Tipo, tem Tipo, macaco, onça e tal, né? essas coisas, tudo, né, no meio da rua, como se a gente estivesse vivendo mesmo numa tribo no meio da Tarzan, floresta. né? Tarzan. Mas depois eu fui morar no Rio de Janeiro, daí assim, no Rio de Janeiro tem, né, jacaré, na cidade tem jacaré, tem macaco, em Campinas tem capivara, né, assim. A gente não Sim. tá tão longe. Eu não tenho as fotos aqui, mas eu tenho. Isso aqui foi o que eu ganhei lá na Estônia. Ah, o Do senhorzinho. quadrinho! Eu tirei Olha da que moldura. bacana! É.
Que Foi isso bacana. Ah, daqui. você vai tirar uma foto bacana para eu postar. Eu vou tentar tirar uma foto bacana, pode deixar. E daí eu achei aqui também, só que esse daqui já tá. Eu tinha deixado ele no papelão, daí ele oxidou. Que é um quadro que a minha avó hospedeira, vamos dizer assim, a mãe do meu pai lá, me deu. Olha, ela que fez? Não, é uma gravura também, mas não foi ela que fez, não. Ah, que bacana. É, ela fez uma dedicação aqui atrás. Olha que bacana. Sim, sim. E então a curiosidade do senhorzinho era se tinha jacaré, macaco na rua, né? É, Muitas pessoas têm essa visão, sabia? é. Que o E outra coisa. Brasil Desculpa, é, pode terminar, que me veio mesmo. que o Brasil é carnaval e bicho, né? E Ayrton Senna, porque é muito louco, assim, né? Na Finlândia eles têm Sim, paixão por alguns esportes, a Fórmula 1 é um deles, e futebol também, então, assim, eu via muita gente andando com a camiseta do Brasil, da seleção. E Ayrton Senna, cara, eu vi vários pôsteres do Ayrton Senna. olha que show. A Finlândia tem uma relação com o Brasil, né? Não é à toa que aqui tem uma colônia finlandesa, A coisa que não é colônia. comum no mundo, assim, né? São Sim, poucos finlandeses no mundo. E lá tem uma escola de samba, que desfila na época que eu estava lá, já existia essa escola de samba, que desfila lá em Helsinki no verão. você lembra o nome da escola de samba? Não lembro. Mas também hoje em dia não deve ter muitas outras. Deve ser ainda, tipo, Assim, né? Mas tem uma relação, assim, tem uma. É engraçado, né? Tem algum tipo de proximidade, algum tipo de atração entre Brasil e Finlândia. É interessante. e a cidade que você foi você que escolheu ou foi escolhido a cidade para que qual você ia? Pelo AFS, que é essa ONG que eu fui viajar, eles distribuem os perfis dos intercambistas, chegam no comitê central do país e eles são distribuídos. Eu não sei se existe algum critério para distribuir Ah, entre. entendi, tá. E daí é distribuído. Aqui no Brasil acontece a mesma coisa, daí é distribuído entre as regiões e tal, e daí vai se distribuindo e vai para a família hospedeira que escolhe o perfil. Ele preenche, né? Tipo, qual é o perfil da família. Daí eles tentam dar um match entre o perfil da família e o perfil do intercambista. Tá, É mais ou entendi. menos isso. Então, daí eu recebo a minha família hospedeira, né? Eles escolhem de acordo com alguns perfis, né? Que o comitê acha que tem a ver com aquela família, né? Sim. Porque é importante ter um mínimo, né? De proximidade, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito independente e vou para uma família que é muito restrita, uma educação muito rígida, é muito mais fácil gerar conflito do que o contrário. E Sim, a é ideia verdade. é que não Sim. aconteça, né? Mas às vezes acontece, às vezes você não tem onde colocar um intercambista, daí ele vai para uma família que não é tanto perfil parecido com o dele. Tá. Faz parte, né? Melhor ele ir para uma família dessa do que ele não ir, né? Sim. Mas no geral se tenta juntar, né? Dar um match entre as duas partes, Sim. né? É que é muito importante, né? Para ter uma É, harmonia, pra uma harmonia é o próximo de uma harmonia. é assim. Muito bacana. E aí, no final, finalizando esse ano, você voltou para o Brasil. Como que foi sua Isso. volta? Foi bem difícil. Bem difícil. Nossa, assim, voltar, eu estava pensando sobre isso esses dias, né? Porque, não, desculpa te cortar. Porque, assim, também tem a saudade do Brasil, né? Tem a saudade dos amigos, da família, né? Você tá lá, né? Então, foi um sentimento meio, né? Assim, a saudade é algo que você aprende a lidar. Então, no início, sim, assim, tem fases no intercâmbio, né? Então, nos 3 primeiros meses, você tá lá, tipo, feliz da vida, tudo novidade e tal, conhecendo gente, Uhul, aprendendo é tudo alegria, é tudo língua. festa. É. Ei. Daí depois você entra meio numa depressão, né? Porque daí você começa a entrar A na rotina. rotina,
as dificuldades vão aparecendo, né? Então, daí, essa fase, a saudade bate forte. Aí depois que você está lá 6 meses, depois de 6 meses, daí você já está acostumado, sabe? Você já está mais ambientado, você já tem amigos e tal. Daí volta a ser bom, sabe? Assim. Então, daí em um ano, você já. A saudade você sente, mas você aprende a lidar com aquilo, né? Então, para mim, nem era uma questão, assim, as saudades. E eu sempre fui muito independente também. Então... E o contato com o Brasil era telefone, né? Na verdade, né? Era telefone. Não, era mais ou carta. Era telefone e carta, né? Carta, Telefone era muito caro. Então, eu falava com meus pais, falava com a minha família uma vez por mês, 2 vezes por mês, assim. Então, era mais carta mesmo. Porque era bem caro. A gente não tinha WhatsApp, né? Assim, raras pessoas tinham celular. Na Finlândia já existia, todo mundo tinha celular. No Brasil, não. Nessa época. Olha, interessante. No Brasil só tinha celular, os profissionais que precisavam, e aqui a gente falava assim, né? Pegando sinal, você via as pessoas na rua falando assim, para pegar o sinal de celular. E na Finlândia, não. Todos os adolescentes, todos os adultos tinham um celularzinho lá, mandava SMS na época, né? Era mensagem de texto de SMS. Era muito... Quase não tinha orelhão, por exemplo, telefone público. Né? Então já era outra... Eles já estavam na era da Nokia e a gente aqui ainda estava no telefone fixo. Né? Mas voltar foi bem difícil, porque... É um choque cultural ao contrário, né? Assim, porque a Finlândia é muito diferente. Não sei se as pessoas, quando vão para os Estados Unidos ou outras culturas que a gente tem mais proximidade, se é assim. E eu voltei, eu já tinha terminado o colegial. Então, para mim, ainda foi um pouco diferente do que geralmente é. Geralmente, os intercambistas voltam para suas casas, para o seu quarto, né? Para sua família, voltam para sua escola, porque eles geralmente vão no primeiro, segundo colegial, então vai voltar, vai fazer o terceiro colegial. Eu já não tinha mais escola, porque eu tinha terminado o colegial. Quando eu voltei, minha mãe já tinha vendido a casa lá de Campinas, estava morando em Cruzeiro, numa outra cidade. Então, eu já não voltei para o meu quartinho, para minha casa, para o meu bairro, né? Então, daí eu fiquei um pouco na casa do meu pai, depois eu fui para Cruzeiro, daí eu voltei para Campinas, fiquei na casa do meu irmão para depois tentar o vestibular, e daí fui para o Rio de Janeiro, né? Então foi assim, tentando me reencontrar no mundo. 2002. 2002. Isso. Então fiquei em 2001, eu voltei em junho de 2000. Daí fiquei em Campinas, Cruzeiro, daí em 2001 fiquei em Campinas mesmo o ano inteiro para prestar o vestibular, né? Daí fiz o cursinho e tal, para poder prestar o vestibular para ir para o Rio em 2002. Né? Então foi assim, foi difícil, né? Lidar com tudo isso que estava diferente, porque dá aquela sensação que eu não tinha voltado, né? Assim, eu não voltei para aquilo que era antes. Você voltou para aquela sua casa, você não voltou para o seu quarto, na sua casa, né? Exatamente. Você estava acostumada. Né? Não tinha rotina, então fiquei com essa sensação muito perdida, né? Para mim foi bem difícil, bem difícil. Só fui me encontrar mesmo no Rio de Janeiro, que daí o Rio de Janeiro acabou virando a minha casa, né? Depois da Finlândia. Mas eu falo para todo mundo. Aí pro Rio você foi sozinha pro Rio também? Isso, fazer faculdade, Mas eu falo para todo mundo que para mim foi 1000 vezes mais fácil me adaptar à Finlândia do que ao Rio de Janeiro. E agora eu falo... Por quê? Muito mais fácil. Eu acho que é uma questão de personalidade. A minha personalidade tem a ver com a personalidade, com a cultura finlandesa, né? Essa coisa do silêncio, né? De ser mais quieta, de gostar de estar na natureza. Rio de Janeiro é uma cidade mega adolescente, aqueles adolescentes arroaceiros, sabe? Rio de Janeiro, para mim, é isso. Uma cidade barulhenta. Assim, ninguém fica em casa, porque é aquele calor insuportável, todo mundo mora mal, então tá todo mundo na rua, sabe? Um descompromisso com o horário, né, com o outro. Você tenta marcar as coisas, não acontece, tem que tudo no fluxo. Imagina! Sério! É tudo no fluxo, não adianta você falar assim, semana que vem vamos fazer, vamos. Nossa, para mim será morte. Semana que vem vamos. Daí chegava nada. Nossa. Dessa questão do horário,
alguns gringos que moram no Brasil, e eu sigo, eles falando que o negócio do horário, que até eles acostumarem que o aniversário é 8 horas, mas o pessoal começa a chegar às 9, 9h30. E eles chegavam, tipo, às 9 horas do aniversário. Chegavam lá, 9 horas, só tinha eles e o dono da festa, assim, tipo, tá, e que vai acender ainda a churrasqueira, pode sentar ali, tipo, abre a festa. Eles sempre abriam uma festa, porque achavam muito estranho, falavam, tem um rapaz que deu depoimento, acho que ele é francês, gringo, não sei, não lembro agora, que ele marcou fez amizade com alguns brasileiros e tal, me chamou para comer em casa, era um almoço, uma coisa assim do tipo, e ele tinha um compromisso depois, né? Nossa, coitado. Ele marcou um compromisso depois, e ele pegou, tipo, almoço, meio-dia, aí o pessoal foi chegando, o compromisso dele acho que era umas 3 horas da tarde, e o pessoal foi chegando, e papai conversando, e dele falou assim, olha então, pessoal, vocês poderiam ir embora, que eu tenho um compromisso e eu tenho que sair. O pessoal olhou pra cara dele, tipo assim, mano, nós chegamos agora, né? Ele falou, nunca mais, né? Eu marquei festa e eu acho que também, se eu marcasse festa, o pessoal também não ia, porque o brasileiro, ele vai na festa, chega lá e não tem hora para sair, emenda na janta. Dependendo do brasileiro, da cultura, né? Eu acho que é bem assim mesmo, né? O Rio de Janeiro, se você chega lá na hora, nem o aniversariante está pronto, nem toma banho, nada, imagina. Imagina, né? E na Finlândia é muito louco, porque assim, por exemplo, o ônibus sai às 8 horas, mas o ônibus não sai às 2.00. Ele sai às 7, 2.59 e 59 segundos. Entendeu? Ele sai. Ele sai antes. Na verdade, não é antes, ele sai quando o relógio vira 8 horas. Ele não sai quando o relógio está no 8 horas para o 8:01. Entendeu? Virou 8 horas, ele saiu. Então, assim, eu chegava lá no ponto 8 horas, tipo, 8 horas e 30 segundos, sabe? Perdi o ônibus. Entendeu? Assim, é absurdo né? Absurdo esse nível. Então, eu tinha sempre que chegar, assim, 2 minutos antes, com 1 minuto de antecedência para conseguir pegar o ônibus, né? Daí você chega depois, aqui em Campinas, aqui não, né? Estou em Poços de Caldas, mas em Campinas, minha cultura, minha cidade, né? Eu não senti tanta diferença, mas no Rio de Janeiro eu senti muita diferença. Muita diferença, assim. E a forma de amizade, porque os finlandeses, eles são quietos e tímidos, mas eles são extremamente amigáveis. Extremamente amigáveis, assim, são amigos que você tem para a vida inteira, sabe? Sim, então, também tem essa coisa da proximidade, né? Eu frequentava a casa das minhas amigas, elas iam para minha casa, a gente fazia sauna juntas, sabe? Saía à noite, enfim, tinha uma convivência diversa, né, entre a gente. Algumas a gente ia para a mesma escola, né? Viajamos juntas, né? Então tinha isso em um ano. Eu tenho amigas, eu fiquei no Rio de Janeiro 18 anos. Tenho amigos no Rio de Janeiro que eu não vivenciei isso, né? Alguns que nunca foram na minha casa, né? Ou que eu nunca fui na casa deles. E na minha casa até era mais comum, mas eu ir na casa deles muito difícil. Então é uma cultura bem diferente, assim. Então foi um choque grande. Mas fiquei lá 18 anos. 18 anos no Rio. 18 anos no Rio. Caramba, é uma vida, né? A minha vida adulta, né? A minha vida adulta. Sim. E como eu falei, né? Voltar é super importante. Então, eu vim para Poços no início da pandemia, né? Tô aqui, tá fazendo 3 anos e ainda não tinha voltado para o Rio. Então, voltar para o Rio agora foi ótimo para perceber isso, né? Apesar da minha relação meio conturbada com a cidade, é a minha casa, eu me sinto em casa, porque minha vida adulta foi ali, né? Sim. Da mesma forma que voltar para a Finlândia em 2011 foi super importante também. E me fala, como que foi isso? Você percebeu diferença do ponto de vista que você teve antes e depois? Assim, a Finlândia, assim, Helsinki estava muito diferente. Porque quando eu cheguei lá, tinha muito imigrante do norte da África, do Oriente Médio,
E brasileiro, né? Muito brasileiro. Daí eu cheguei lá agora não, em 2011, tinha muito asiático. Muito asiático. Então, assim, diversificou, sabe, Tá. os estrangeiros, assim, a cidade estava muito maior, Expo estava muito maior, muito mais habitada, então já não tinham tantas florestas, já não eram aquelas casas atrás da floresta, sabe, era casa do lado Sim. de casa, muito estrangeiro, então as minhas amigas estavam falando, cara, as pessoas não, porque na Finlândia não tem muro, não tem nada, é a casa e o terreno, e várias casas, às vezes é um conjunto de casas com um terreno atrás, né? Só que Sim. não tem divisão nenhuma, mas todo mundo sabe qual é o seu quintal e as pessoas não invadem o Sim. quintal umas das outras. Né? Isso é super desrespeitoso. E daí elas falam assim, cara, os gringos chegam aqui para morar e eles não percebem que isso aqui é o meu quintal. Né? Então eles vêm, traz cachorro, vem pegar coisa aqui. E não adianta falar assim, cara, isso daqui é a minha casa, não é a sua casa. Isso daqui não é um terreno público, é um terreno particular. Mas como não tem divisória, as pessoas não reconhecem. Então, algumas pessoas reclamaram para mim sobre isso, né? Então eles estavam já ficando irritados com isso, né? Assim. Porque tá assim, acho que o número de imigrantes aumentou demais, né? Nessa região de Helsinki e Espoo, nessa grande Helsinki, vamos dizer, né? Sim. Então, estava bem diferente nesse sentido, sabe? Essa diversidade de estrangeiros, né? Mas daí agora a gente estava falando antes sobre imigração e quando eu fui para a Finlândia eu entendi que eu nunca moraria fora. Por quê? Porque eu, assim, de conversar com filhos de imigrantes que eram finlandeses, né, Aham. pessoas, adolescentes que tinham nascido na Finlândia, e como era comum eles odiarem a Finlândia, principalmente os africanos e do Oriente Jura? Médio. Eles odiavam, porque assim, naquela época, né, 99, 2000, a Finlândia ainda era muito branca. Então, Tá. os filhos de imigrantes não eram reconhecidos como finlandeses, apesar de serem, né? E a Finlândia era Tá. tão branca que, assim, a maioria das crianças, por mais que depois ficassem morenas, de cabelo preto, sempre nasciam loiras. Então, as crianças da minha família hospedeira, por exemplo, que nasciam já com cabelo escuro, né, marrom. Muita gente perguntava se elas eram finlandesas mesmo, ou se o pai era estrangeiro, alguma coisa assim. Porque o comum era as crianças nascerem loiras e depois a cor do cabelo mudar. Aham. Então, para o filho de um estrangeiro, esse choque é ainda maior. Ninguém reconhecia eles como Nossa. finlandeses, sabe? E daí se trata muito mal, né? Assim, dependendo da cultura, se trata muito mal, porque tinha essa coisa, né? A Finlândia é um país que, na época, apoiava muito financeiramente os estrangeiros. Então, muitos finlandeses não gostavam disso, né? Dessas políticas de Ah, bem-estar entendi. social. Sim. Sim. Então, tinham preconceito em relação a isso também. Né? Então, era todo um processo de rejeição, sabe? Em relação a essas pessoas, o comportamento delas, e daí que se sente rejeitado, rejeita também, né? Sim, Então, verdade. daí eu, assim, foi quando eu entendi que, assim, cara, e é outra coisa, quando você mora num outro país, eu não sei o que as outras pessoas que você entrevistou te falaram, né? Você acaba nem virando um finlandês, por exemplo, eu posso viver 50 anos na Finlândia. Eu nunca vou ser uma finlandesa. Só que o fato de eu ficar lá 50 anos me torna menos brasileira. Aham. Né? Porque daí, quando eu volto para o meu país, já não me identifico com muita coisa. Sim, sim. Você acostumou já com o jeito de lá, cultura de lá, língua, várias coisas, né? Fuso Várias horário, coisas. várias coisas. Exatamente. Então, para mim, entender isso era entender também que a pessoa acaba ficando num não lugar, uma não identidade, né? Porque Tá. você não é nem aquilo e nem isso. É como se fosse uma perda de identidade. E para mim, entender isso aos 18 anos me fez não querer. Assim, eu tenho amigos que quiseram e ficaram, outros voltaram depois para morar fora, né? E eu falei, Sim. cara, eu não quero isso. Assim, eu não quero, primeiro, virar uma adulta sem identidade. Aham. E não quero que os meus filhos passem por isso que esses jovens estão passando, que eu vejo esses Sim. jovens passando. Sim. Esse nível de rejeição que faz eles criarem uma ilusão sobre o país de origem, uma ilusão assim romantizada,
né? Tipo, como se o país de origem dos pais fosse a melhor coisa do mundo. Então todos queriam voltar, porque é o melhor, porque é isso, porque é aquilo. E no final das contas, se fosse tudo isso, os pais não teriam saído. Sim, entendi, sim, sim. Né? Assim, os pais não estavam felizes lá, por isso que foram, por algum motivo foram. Né? E muitos países desses, principalmente da África, do Oriente Médio, eram países que estavam em guerra. Né? Tá. Então, tem toda uma. A guerra traz muita destruição, né? Então, eu fiquei meio chocada com essa realidade, sabe? Daí, nunca mais pensei em sair do país para morar, né? Sim, sim. Mas tem seus planos ainda em viajar e passar um tempo em algum outro lugar do mundo? A vontade tenho, né? Vontade tenho. Acho que conhecer novas culturas é super importante. Eu acho que você viver um tempo fora do seu país torna você uma outra pessoa. Né? Assim, você amadurece muito em relação a si mesmo, né? Você se conhece mais, porque você vai passar por situações que você nunca passaria na sua própria cultura, né? Então, acho que tem milhares de benefícios, acho que é super importante. Você vai fazer uma bolsa sanduíche, né? Fazer um trabalho, ficar alguns anos e tudo mais, acho que é super válido, assim. E abre a mente para uma cultura nova, isso abre muito a mente, né? Você sentiu a diferença de quando você morava no Brasil e depois que você saiu da Finlândia, abriu sua mente para assim, tem pessoas que vão, deixa eu tentar explicar. Tem pessoas que moram aqui, tem pessoas que moram só naquela cidade e não sai. Quando sai, parece tipo assim, existe vida, né? Existe vida em Marte, né? Tipo assim, não é só ali, existe vida fora do país, né? Então, o choque cultural acho que é muito importante para abrir a mente, né? E eu acho, assim, para mim, o intercâmbio sempre teve muito vinculado à cultura de paz. Esse era o lema do AFS na década de 90, eu não sei se continua mesmo. Que quanto mais culturas diferentes se aproximam e se conhecem, mais vai existir paz no mundo. Show! Porque a guerra, ela vem, claro que ela não começa através do povo, né? Hoje em dia ela começa através dos governos, os governos que decidem. Mas quando você reconhece no outro um irmão, uma pessoa, um ser humano, né? Quando você entende que ele tem estratégias diferentes das suas para lidar com a vida, para lidar com tudo, você passa a respeitar aquela pessoa. Então, isso é algo que, para mim, sempre foi muito importante, sabe? Assim, quanto mais você conhece aquilo que é diferente de você, mais você aprende a respeitar aquilo que é diferente de você. Se colocar no lugar do outro, né? Se colocar na situação. Eu não sei se é se colocar na situação necessariamente, porque tem coisas que a gente não vai viver, que, né, assim, é difícil, mas você percebe. Porque, assim, eu vivi na Finlândia, eu não preciso viver na Rússia, eu não preciso viver na África para entender que eles têm estratégias diferentes. Só de ter vivido na Finlândia e depois ter ido para o Rio de Janeiro e agora estar aqui em Poços, eu consigo perceber que cada local tem maneiras diferentes, culturas, né? Tem maneiras diferentes de lidar com a vida, lidar com as relações, lidar com o trabalho, lidar com a casa, lidar com a sua própria individualidade, né? O que eu me sinto no direito de fazer, o que não me sinto no direito de fazer. Então, assim, eu não preciso viver em vários lugares do mundo para entender que tem essas diferenças. Então, quando eu encontro alguém diferente, é difícil. Eu estou aqui em Poços, não é a primeira vez que eu passo por um choque cultural, né? É difícil para mim lidar com isso, mas eu consigo identificar, né? Que isso é um processo cultural. Para mim é doloroso lidar com isso, mas eu sei que em algum momento eu vou conseguir entrar em paz. Eu não vou achar legal, né? Tanto que até hoje eu não acho legal certas coisas no Rio de Janeiro. Mas eu vou aprender a lidar, né? Vou aprender a lidar. E aprendendo a lidar, a gente aprende a respeitar aquilo que é diferente. Né? Então, assim, eu não preciso xingar o outro, eu não preciso bater no outro, eu não preciso punir o outro, porque eu não concordo com aquilo que ele está falando, ou da maneira como ele está agindo. Eu aprendo a colocar os meus limites. Então, assim, você viver culturas diferentes, acho que traz isso de rico. Você aprende a colocar os seus limites sem ter que condenar o outro. Isso e para mim isso é uma questão de cultura de paz, né? Então a gente aprender a conviver
com aquilo que é diferente da gente, né? Sim, verdade. Querida, deixa eu fazer uma pergunta para ti. Uhum. Hoje em dia, você dá aula de inglês. Isso. Se dá presencial, se dá em algum lugar específico, online, como que funciona? Eu dou aula online e dou aula presencial. Presencial eu dou aula numa escola de informática e inglês, numa cidade aqui perto de Poços, que chama Botelhos. A cidade chama Botelhos, a escola chama Digital. E o bacana de dar aulas online é que qualquer pessoa de qualquer lugar pode ter aula contigo, né? Isso, exatamente. Aí, pessoal, então já vou fazer o jabazinho já. Quem, quem quiser fazer aula de inglês, já sabe. Tem aí a professora Thalita, que vocês podem contactar ela. Vou deixar depois para você um contato dela aqui. Né? Entre em contato com a Thalita e ela agenda com ela, não sei como funciona, se é agendado e agendado. Agenda com ela e combina com ela a sua aula de inglês. Isso. Obrigada, eu agradeço. Sim. Olha, quero ver bombar aí o telefone dela, o pessoal querendo agendar aula de inglês com ela, hein? Isso aí, arrou. Thalita, manda um recado pro pessoal aí. Bom, para todo mundo que tem interesse em morar fora do país, eu espero que vocês consigam conquistar esse sonho, mas ao mesmo tempo eu espero que vocês tenham essa experiência da maneira mais consciente possível, né? Façam uma escolha consciente, escolham um país né, de uma maneira consciente, porque quanto mais a gente conhece para onde a gente vai, como é aquela cultura, como eles recebem a gente, se eles gostam, se eles não gostam, quanto mais informação você tem, mais chances você tem de sucesso, né? De sucesso Sim. No sentido de viver bem naquele lugar, né? Sim. De se sentir acolhido, apesar dos desafios e tudo mais, porque isso é importante, né? A gente merece se sentir fazendo parte, eu acho. Né? Então, que vocês conquistem esse sonho, porque pesquise sobre a cultura do local, né? Porque de repente você chega lá vendido e começa a fazer coisas que para eles são absurdas, são super estranhas, porque você não estudou a cultura deles, né? Até você se adaptar, né? Assim, você vai fazer coisas estranhas, mas daí também você não se sinta ofendido se alguém chegar para você e reagir àquilo que é estranho que você está fazendo, porque as pessoas vão reagir, né? Então tem isso, eu vou achar um absurdo isso que você está fazendo, mas né, a partir do momento que eu sei que para aquela cultura isso não é comum, daí é importante que eu seja receptiva também à reação das pessoas. Sim, e entenda, respeite, respeite a cultura, né? Tem pessoa que não respeita, né? Meu jeito é assim e tal, né? Eu sou acostumado a fazer assim. Você tem que entender que você está num lugar que não é o seu, num país que não é o seu, você tem que respeitar, você tem que se adaptar à cultura deles, não eles se adaptarem a você. Eu acho que isso é um diálogo, viu, Ayrton? Porque com o tempo, a gente se adapta àquela cultura, porque o tempo molda tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas também se adaptam a gente, porque a gente também é o que é. Então, tem características nossas que não vão deixar de ser, né? Sim. Assim, a alegria do brasileiro, às vezes você fala alto, você gesticula, você toca sem querer, né? Tem cultura que não toca. Não pega, não toca. Você vai dar aquele beijinho, assim. É verdade. Então, tem coisas assim que às vezes a gente faz sem nem pensar, né? Então, a gente vai... por exemplo, lá na Finlândia, né, as pessoas não se tocam como a gente se toca. Mas, brasileiro, né, expansivo e tal, a gente tinha uma amiga japonesa. E a gente beijava ela, abraçava ela, sabe? Como se ela fosse brasileira. A gente fazia isso também com qualquer um, como se todo mundo fosse brasileiro, certo? E ela falou assim, que voltando para o Japão, o que ela mais sentiria falta seria disso. Desse toque. Olha, que interessante, né? Do abraço. Se a gente tivesse respeitado, né, vamos dizer assim, ela está aqui, não vamos tocar nela, ela não teria tido essa experiência. Mas a gente não respeitou ela. Verdade. E ela assim, cara, é o que eu mais vou sentir falta, porque na cultura japonesa, quando a gente é criança, sei lá, nossos
6, 7 anos, os nossos pais já não tocam mais na gente. Olha, Né? interessante, Então, hein? e a gente, pô, adulto, né? A gente tá. Pra gente não tem idade, né? Para dar um colo, para andar de mão dada, para dar beijinho, se abraçar. Né? Pra gente isso é muito forte, né? E é tão forte que a minha família finlandesa, todo dia eles acordavam e me abraçavam. Olha, Porque eles sabiam que a cultura brasileira é uma cultura do abraço. Então, daí assim, era de manhã, daí depois ia dormir à noite, vinha e abraçava também para dar uma boa noite. Os meus pais aqui nunca me abraçaram nem de manhã nem à noite, entendeu? Né? Mas para eles, como isso não fazia parte do cotidiano, é como se vamos introduzir isso no nosso cotidiano para que ela se sinta mais, tipo, né, sinta o afeto, entendeu? Familiarizada, assim, com o ambiente. Né? Sinta o afeto, porque era estranho para mim vivenciar isso, Sim, mas sim. era bom receber esse abraço, né? Então, Sim. é um diálogo aí que a gente vai construindo de acordo com o que cada um está disposto, né? Verdade, verdade. Bacana. Eu adorei conversar contigo. Eu amei lembrar dessas coisas que eu nem lembrava mais. E é engraçado, e daí eu paro de falar, mas vem mais história na cabeça. Olha, então, né? Vai lembrando, mas é gostoso, né? É. Muito tempo, né? Faz muitos anos já, nossa. Muito tempo. Sim. 20 Sim. anos, gente. Faz só 20 anos que isso aconteceu. Uma vida Então, atrás. esse é o intuito do canal, do Fora do Ninho Brasil, né? Lembrar as experiências que as pessoas tiveram ou têm, né? Porque, igual eu sempre falo, a sua experiência é a nossa viagem. Enquanto você está contando, a gente está viajando junto com você, né? Deixa eu só contar essa que ela tá martelando na minha cabeça. Conta lá. A única vez na vida que eu fui pedida em casamento foi na Finlândia. Jura? Juro. Pedido em casamento, sim, foi indireto, mas foi. Porque eu ia sempre para balada em Helsinki, né? Sexta, sábado, e pegava o último ônibus para Expo. E era sempre essa balada era balada mesmo. Boate, Música eletrônica e tal. Assim, não lembro se a música eletrônica já estava bombando tanto, mas se não era totalmente eletrônica, tava no caminho, né? Não me lembro quais eram as músicas. Mas era para boate. Daí pegava o último ônibus e geralmente só tinha eu no ônibus, né? E eu conversando com o motorista, e o motorista, ele era de algum país árabe lá. E daí um belo dia ele me perguntou, você é da onde? Eu falei, sou brasileira, tal. Daí ele, um dia ele virou para mim e falou assim, olha, eu tenho um amigo que tá querendo casar, mas ele não quer casar com finlandesa, porque sabe, finlandesa é muito fria, né? Então você é brasileira, daí já é outra coisa, cultura latina, você não quer casar com ele? Eu falei, não. Eu falei, não, acho que não, né? Não, mas ele é um ótimo partido, ele já participou de 2 guerras, ele tem casa, ele tem trabalho. Foi falando assim, né? Que loucura! Ele, não, deixa eu dar seu telefone para ele. Eu falei, não, moço, eu não quero casar, eu tenho que voltar para o meu país, eu nem posso casar, eu tenho que voltar para o meu país. Ele, não, deixa eu dar seu telefone para ele. Eu falei, não posso dar meu telefone, eu nem tenho, não tinha celular, nada disso, né? Sim. Daí ele, não, então, quando que você vai vir de novo, né? Quando você vai pegar esse ônibus de novo? Porque daí eu vou chamar ele, ele vai vir. Daí ele vem aqui para te conhecer, tá? Daí ele marcou um encontro entre mim e um amigo dele no ônibus, voltando de Helsinki para Expo. Cara! Daí eu falei, então tá. Então, tipo, sexta-feira que vem eu venho, tá? Beleza. Daí, óbvio que eu não fui, né? Porque eu fiquei até com medo. Falei, o cara é bom para casar, participou de 2 guerras, imagina? O cara participou de 2 guerras. Mas, gente, o que é isso? Árabe, né? Cultura árabe, muçulmana, daí é muita diferença, né? O cara nem me conhece, nunca me viu, já quer casar. Né? Tipo assim, tem uma moça pra você casar, chega, vamos casar, vamos no cartório, amanhã a gente casa. Mas qual é o seu nome? Que loucura, né? Exatamente. Daí eu não fui, depois quando eu peguei esse ônibus de novo, o motorista, porque você não veio, não sei o quê. Eu falei, moço, mas eu falei, eu não quero casar, eu tenho 18 anos. Você acha que eu quero casar com 18 anos? Imagina. Mas ele desistiu. Ele falou assim, não, no país dele o pessoal casa com 15, 14. Provavelmente, vai saber, né? Gente, que viagem. Você já é velha já, né? Já, né? Já tá coroa, menina, tá reclamando. Graças a Deus que alguém vai querer casar com você, né?
Verdade, maravilhoso essas experiências, histórias, né? Eu acho que ele Maravilhoso. rogou praga, viu? Porque depois ninguém mais me pediu em casamento. Ele deve ter pensado assim: não quer casar com meu amigo? Então também não vai ser mais pedido em casamento, você vai ver só. Ai, ai, Olha ai. só. Tem que quebrar essa macumba aí. Tem. Thalita, foi um prazer conversar contigo. Prazer foi todo meu. Eu te agradeço muito por essa oportunidade, viu? Imagina, eu que Agradeço agradeço. mesmo. Eu que agradeço mesmo. Quem já sabe, o pessoal que quer aprender inglês, procura a Thalita. Isso Deixa o aí. comentário aqui embaixo. Aí, se inscreve no canal, não esquece. Curte, compartilha É isso e aí. deixa mensagenzinho pra Thalita aí que a Thalita responde. Pode Tá deixar. bom, Respondo pessoal? sim. Tá bom, pessoal? Thalita, muito obrigado. Eu que agradeço. De Fica coração. com Deus. Adorei falar contigo. Amei também, viu? Matar um pouquinho das saudades. Verdade. Pessoal, Fora do Ninho Brasil, o seu canal que conta experiências de brasileiros fora do Brasil, fazendo intercâmbio, trabalhando, estudando, ou que mora fora do Brasil, porque a sua experiência é a nossa viagem. Falou, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.